sobre misturar frutas e outros macros. Elas têm digestão intestinal, mas a fermentação junto piora tudo? Não entendi, Paulo. Ela consome fruta? Assim, ela come fruta, pelo que eu entendi. Ela come fruta com os alimentos e ela está perguntando se existe fermentação no intestino e isso piora a absorção de tudo. Pelo que eu entendi aqui. Tá. Eu não entendi muito bem a pergunta dela. Assim, o fato de consumir frutos com outros alimentos não implica em comprometimento de biodisponibilidade. Quando a gente fala de biodisponibilidade de nutrientes, isso se aplica muito mais a um cenário de suplementação do que necessariamente o alimento em si. Isso acaba sendo muito interessante. O alimento, a gente fala, né? O alimento é coisa de Deus mesmo, porque quando a gente fala de competição entre nutrientes, quando ele está em meio à matriz alimentar, a resposta é completamente diferente em relação à biodisponibilidade e competitividade entre esses nutrientes. Então, eu não vejo aqui problema algum em relação a ela ter o consumo regular de uma fruta em meio ali ao consumo de algum outro alimento. Eu não sei se ela está talvez pensando o efeito de arrasto de fibras, esse tipo de coisa assim. Não, pelo contrário. A fibra que você vai consumir, você vai modificar o pH intestinal, e essa modificação do pH intestinal é fundamental para a saúde intestinal e biodisponibilidade de nutrientes. Então, eu vejo sim com muito bons olhos, em determinados momentos, dentro do teu contexto nutricional, você consumir a fruta. Agora, daí se você tem uma intolerância, uma sensibilidade a um tipo de fruta ou outro, ou se você tem um quadro que algumas pessoas apresentam com uma possível intolerância à frutose, aí é um caso muito pontual e teria que se analisar. Mas a colega que postou, se ela tem esse hábito, não tem problema. Agora, se ela faz isso, tem um desconforto gastrointestinal significativo, aí eu sugiro fazer uma pesquisa intestinal para entender o porquê que ela tem, se ela tem até mesmo um quadro de intolerância à frutose, talvez, em relação a esse volume de frutos que ela consome, enfim, mas é muito pontual isso, tá, Paulo? Bem pontual. Vamos melhorar a pergunta dela, porque assim, isso é uma das coisas que a gente costuma fazer nas lives de manhã, que é dar Dá uma maquiada, dar uma refinada. Exato, porque você sabe que muita coisa esconde isso. Muita gente, aliás, essa pergunta esconde muita coisa. Por exemplo, tem gente que pergunta aqui se pode misturar proteínas na refeição. Tem gente que pergunta que se pode misturar carboidratos na refeição. Ah, posso usar 2, 3 carboidratos de forma diferente, né? Porque principalmente o pessoal que faz dieta alimento por alimento e que às vezes tem lá a opção de fazer um equivalente, eles falam assim, mas será que eu posso comer, sei lá, arroz, tirar um pouquinho do arroz e colocar um pouquinho de batata branca? Então o pessoal tem dúvida nessa questão de mistura de matrizes proteicas, matrizes de carboidratos e matrizes de gordura, né? De onde vem essa gordura. E principalmente gordura, se fala assim, pô, mas será que se eu coloco um pouco mais de gordura vegetal, eu diminuo o problema da gordura animal, né? Acho que vale a pena a gente dar uma repassadinha nisso, Marcelo, porque eu acho que a pergunta dela vai mais ou menos por aí. É tanta gente falando que não pode misturar, o que pode misturar, e que fica uma discussão de opinião e não uma discussão de fato, né? Ô Paulo, eu acho que quando a gente fala de nutrição, existe muito excessos de informação, muitas vezes, que não necessariamente replicam uma mudança na terapêutica, né? Eu falo assim, é mais ou menos o seguinte, o sujeito, ele quer tomar um ômega 3, tá? E ele fala assim, cara, eu vou tomar o melhor ômega 3, é o ômega 3 que ele tem uma certificação internacional de biodisponibilidade, de pureza, parará, de concentração, de estabilidade, mas ele continua dormindo mal, ele fuma, ele bebe, treina sem regularidade, come um monte de porcaria, mas o ômega 3 dele, ele tem uma certificação e tal. Então, a gente tem que parar, às vezes, com esses... né, preciosismo, né? Preciosismo, era essa palavra que estava puxando aqui, é isso aí, com esse preciosismo que muitas vezes acaba, ao invés de tentar facilitar a vida da pessoa, é um preciosismo que não muda a terapêutica. Não muda a terapêutica. Então, por exemplo, eu não quero ser minimalista,
Mas o que é soberano? O que é soberano num primeiro momento, quando a gente fala de emagrecimento, é a lei da termodinâmica. Existem variáveis sobre a lei da termodinâmica. Pessoal, a lei da termodinâmica, aqui eu tenho certeza que o Paulo já falou em algum momento, é aquela, o que entra e o que sai, tá? Então, calorias que entram, calorias que saem. Ou seja, eu preciso entender qual é o meu gasto energético diário e o quanto que eu consumo de energia. Essa lei, ela é soberana. Existem pontos que a gente trabalha sobre essa soberania. Então, isso é o macro, isso é o grande, isso é o que determina. Então, a partir disso, eu respeitando isso, eu vou ter resultados. Isso é o primeiro ponto. O que a gente vai fazer são estratégias para otimizar a composição corporal. Agora, nesse cenário, se o indivíduo colocou 200 gramas de arroz branco, beleza. Ah, mas eu quero comer desses 200 gramas de arroz branco, eu quero transformar isso parte em feijão e parte em batata inglesa. Tá perfeito. Não tem problema. Não tem problema. A gente tem que entender que tudo nós trabalhamos com estimativa. Então, eu tenho uma estimativa daquela ingestão de energia para o arroz branco, assim como para o feijão, assim como para a batata branca. Então, essa variabilidade ela já está contemplada quando você fala assim, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 80 de arroz, 60 de feijão e o restante em batata inglesa. Não estou falando que é essa proporção. A gente faz o cálculo. E está tudo certo. Não tem problema. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa sempre pensar. Se eu estou pensando, claro, se eu estou olhando para o indivíduo que eu preciso dar um pouquinho mais de saciedade nesse indivíduo, porque ele está numa restrição energética mais significativa, poxa, eu não vou querer que ele trabalhe com alimentos que não têm uma carga de fibra tão significativa. Eu falo assim, poxa, vamos fazer o seguinte, então essa batata inglesa, que é ótimo, será que a gente não pode buscar um alimento que tem um pouquinho mais de fibra? Ou vamos fazer o seguinte, você vai usar ela, mas vá junto com ela com uma boa salada de folhosos, para que a gente tenha ali uma fibra, para que a gente retarde o esvaziamento gástrico desse alimento, que gera um perfil de saciedade maior. E aí tem um ponto interessante, Paulo, tem um trabalho, a gente está falando às vezes de fibra, me veio aqui a cabeça, olha só para você ver, até a questão da associação com a proteína. Os caras fizeram um trabalho, pegaram 350 gramas de purê de batata e avaliaram a resposta glicêmica desse purê de batata. E aí, no mesmo estudo, pegaram ali os 350 gramas de purê de batata e deram 110 gramas de filé de peito de frango. A resposta glicêmica, ou seja, a forma com que essa glicose dessa batata entra no sangue, foi completamente diferente, com a mesma quantidade. Então, por exemplo, a própria proteína, veja que legal, quando você casa o carboidrato com a proteína, você retarda o esvaziamento gástrico e absorção intestinal desse carboidrato. Então, a refeição mista, ela tem uma ciência fantástica, a refeição mista, né? Porque eu tenho ali uma simbiose de alimentos que vão, sim, me contemplar mais saciedade, porque vão retardar o esvaziamento gástrico e, consequentemente, né, me garante evitar ali, muitas vezes, buscar alimentos de grande densidade calórica e de pouca densidade nutricional. Acho legal lembrar o pessoal, né, que a refeição ela tem um índice glicêmico, né? Não é que eu tenho esse alimento, eu tenho aquele, eles vão se comportar diferente dentro do nosso trato gastrointestinal. Uma vez você fez uma refeição, né, nesse caso, né, o frango e o purê, você mudou o índice glicêmico das coisas. Assim como se você colocasse um fio de óleo, né, ou como você falou, colocar um vegetal folhoso junto, né? Mas sabe que eu acho que uma coisa mais importante dessa resposta sua, você toca num ponto que para mim é crucial no dia a dia do meu trabalho, que é o ambiente anabólico ou ambiente catabólico. E o que as pessoas elas imaginam é o seguinte, já que eu fumo, eu tomo ômega 3. Ou já que eu durmo mal, eu prefiro comer alimentos, sei lá, de baixíssimo índice glicêmico. E na verdade, é o bom que compensa o ruim, não o ruim que compensa o bom, né? Então, quando você toma ômega 3, mas fuma, você destrói a função do ômega 3. Quando você tem uma refeição, que é uma refeição equilibrada, mas dorme mal, você destrói aquela função. E que
muitas vezes as pessoas não entendem o que é a questão desse ambiente anabólico, ou seja, tudo que você faz no intuito de você melhorar a sua composição corporal, que não é necessariamente você crescer, mas é você desenvolver. E aí fica o que é a pergunta, né? O que é a natureza, por exemplo, de um atleta de fitness profissional? Normalmente é um cara que ele tem um salário, né? Por que ele é profissional? Ele tem um salário para manter-se no ambiente anabólico ideal, né? Ou seja, ele tem um salário para não precisar passar por estresse, para poder ter horas de sono que sejam suficientes, para poder treinar no melhor momento para ele do dia. E, claro, para investir numa alimentação que seja uma alimentação, né, coerente com aquilo que é o objetivo dele físico, porque aí é outro estilo de alimentação, né? Aí não é só comer o que você gosta na quantidade que você pode, é comer o que você precisa na quantidade que você deve, né? Exatamente. Você colocou bem assim, essa história do cenário anabólica e catabólica. Às vezes o sujeito, ele... Vamos lá, tá? Ele fez o treino dele de forma adequada, ele fez a refeição para favorecer a síntese proteica de forma adequada, então ele fez um cenário anabólico. Mas ao longo do dia dele todo, ele tem um cenário que altamente depõe contra esse anabolismo. Então é um sujeito, que nem você falou, que vai ter um sono inadequado, é um sujeito que às vezes o resto do dia não faz a devida ingestão energética proteica que ele precisa, ou o indivíduo que tem o hábito de ser um etilista contumaz todos os dias. Então assim, ele gerou uma sinalização anabólica, mas as outras sinalizações que ele gerou ao longo do dia vão depor contra esse anabolismo. Então, e eu acho que é nisso, Paulo, que as pessoas estão se perdendo. Eu vejo que, às vezes, as pessoas, dentro de 24 horas, conseguem construir, às vezes, um hábito que é interessante, que é saudável, que é bacana, e ao longo do restante do dia e da semana e dos meses, não constrói hábitos que necessariamente favoreçam aquele momento anabólico. Então, na balança, você vai ter situações que vão depor muito mais contra a sua composição, da sua composição corporal, do que a favor. E aí é interessante, Paulo, essa história, a gente falando, puxando até um pouco no início da nossa live, uma das coisas que eu mais escuto quando chega no consultório, a pessoa fala assim, cara, eu acho que meu metabolismo é lento, tá? Meu metabolismo é lento, né? Você deve escutar isso absurdamente. Ah, minha tireoide, né? E aí a gente olha ali nos dados, tireoide, a variação do gasto energético não necessariamente impacta no ganho de peso que a pessoa está tendo, mas tudo bem, é uma variação muito pequena. E aí eu boto a pessoa na calorimetria, tá? Eu boto ela lá para fazer aquele consumo de oxigênio. Só lembrando, então, para cada litro de oxigênio que nós consumimos, isso equivale a 5 calorias. Ou seja, é uma medida direta, não é uma medida estimada, não é uma fórmula estimativa. Eu estou vendo quanto que você consome em litros de oxigênio para transformar isso em calorias. E aí eu venho com aquele, lá já venho, né? Pego o resultado, a pessoa está acima do peso, e aí você mostra para ela, fala assim, olha, o teu metabolismo não é lento. Você vê a frustração, na verdade, né, no rosto da pessoa, porque ela tinha que estar feliz, pô, que legal, meu metabolismo não é lento. Mas, na verdade, você tirou aquela culpa que ela carregava em cima do metabolismo. Putz, agora eu não tenho mais o que justificar. Pô, meu metabolismo é lento. Eu falei, não, seu metabolismo não é lento. Você gasta energia para uma pessoa compatível, para uma pessoa com a sua composição corporal. E aí, outro dado interessante, né, Paulo, que tem um trabalho legal, uma revisão, um estudo que contempla várias pesquisas, mostrando que, em média, as pessoas elas omitem uma subestimação, né, do volume energético que elas consomem no dia, algo em 30%. Ou seja, daquilo que ela te relata na consulta, invariavelmente ela está consumindo 30%, 40% a mais do que aquilo que ela está relatando. E é interessante porque, às vezes, os 30% é o que nós criamos de restrição calórica na dieta para essa pessoa perder. Por isso que, no final das contas, essa variabilidade de 30% é justamente o ponto onde a pessoa não perde peso, continua ali. E aí começa a vir as justificativas. É porque eu como tal coisa, é porque eu misturo tal coisa em tal horário, é porque meu metabolismo é lento. E começa a vir, enfim,
As Bom, desculpas. Marcelo, eu vou para mais uma pergunta aqui para a gente já. Nós estamos aqui trocando ideia, já foi quase uma hora aqui, meu. Bora, Mas bora. olha só a quantidade de pergunta que tem. Boa, vamos destrinchar isso aí. Vamos ver se a gente consegue destrinchar até o final da semana. Não, a gente tem até o final de semana para fazer isso. Aí o que eu vou fazer também, aquilo que a gente não conseguir responder hoje, eu vou te mandar algumas. E aí você faz um stories respondendo uma pergunta. Tipo, coloca uma lá, joga no seu stories, que aí eu reposto daqui, aí o pessoal vê que a gente tem respondido. Mas isso daí, depois a gente combina, é tranquilo. Agora,